Milionário encontra mendiga negra que mudou seu destino após ajuda inesperada na estrada. Paulo Mesquita, um empresário de 42 anos acostumado ao luxo e à solidão, dirigia seu carro importado por uma estrada vazia. A paisagem se estendia sem fim, colinas verdes e silêncio. O eco de sua recente separação ainda ressoava em sua mente, como um disco riscado. Ele se sentia um prisioneiro de sua própria vida, cercado por paredes de sucesso, mas tão livre quanto um pássaro com asas cortadas. De repente, um carro à beira da estrada. Uma jovem, seus cabelos encaracolados desordenados pelo vento e a expressão frustrada, tentava desesperadamente ligar o motor. Andréia Rocha, 28 anos, fugia de um noivado arranjado com Ricardo Monteiro, um homem que a mantinha sob controle. O olhar de desespero dela atingiu Paulo como um raio. Ele parou, hesitante. A tensão no ar era palpável, como se o universo estivesse esperando. "Posso ajudar?" ele perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Andréia olhou para ele com um misto de surpresa e gratidão. "Meu carro quebrou e eu não sei o que fazer", murmurou, o nó na garganta dificultando a fala. Enquanto Paulo examinava o carro, eles trocaram histórias. Cada palavra trazia à tona seus medos e esperanças. A conexão emocional entre eles começou a florescer, como flores resistentes brotando em meio ao deserto. Algo nele a atraía, um desejo de protegê-la. Mas uma sombra se aproximava. Ricardo, o noivo controlador, estava sempre por perto, e a ideia de cancelar o noivado apavorava Andréia. Numa noite, depois de uma conversa íntima, Paulo decidiu agir. Contratou um detetive particular para investigar Ricardo. A tensão escalava. Cada passo que davam adensava o clima de perigo que o cercava. Paulo sentia o peito apertar ao pensar nas ameaças que Andréia enfrentava. Ela estava entre o conforto de uma vida segura e a coragem de se libertar. Com cada revelação sobre Ricardo, a urgência aumentava. Andréia estava pronta para confrontá-lo, mas o medo ainda a paralisava. "E se ele tentar me machucar?" A voz dela tremia enquanto Paulo segurava sua mão. Ele sabia que precisava protegê-la, mas a dúvida o consumia. Conseguiriam escapar das garras do passado? Naquele momento intenso, o telefone tocou. Era Ricardo. A voz dele era um veneno, ameaçadora e gelada. O coração de Paulo disparou. O que ele diria a seguir? Andréia olhou para ele, seus olhos brilhando com determinação, enquanto o passado ameaçava invadir o presente. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O telefone tocou e Paulo, com o coração acelerado, atendeu. "Quem é?" A voz dele era firme, mas havia um tremor invisível quase palpável. A resposta de Ricardo veio como um sopro gélido, carregado de desprezo. "Onde você está com a minha noiva? O que você quer?" Paulo tentava se manter calmo, mas seu estômago se contorcia. Andréia olhava para ele, os olhos arregalados, e o ar ficou pesado ao redor deles. "Eu sei que você está por perto, tentando conquistá-la, mas eu vou te avisar.
Não ouse tentar interferir na minha vida. Você não sabe com quem está lidando. A voz de Ricardo transbordava a ameaça. Paulo sentiu um frio na espinha. Um instinto de proteção cresceu dentro dele. Mas e se isso colocasse em perigo? Não estou interferindo em nada. Só estou ajudando. Isso é uma questão pessoal entre vocês, respondeu Paulo, tentando soar mais confiante do que se sentia. Mas no fundo, ele sabia que estava se metendo numa encrenca. Cuidado! Posições mudam rápido, meu amigo. E com isso, Ricardo desligou. O silêncio quedou como um peso. Andréia desabou em lágrimas. Eu não consigo ficar com ele. Mas e se você não puder me proteger? Não quero que você entre nessa briga. Ela soluçava. A fragilidade dela quebrava o coração de Paulo. Ele queria segurá-la, mas o receio estava crescendo, como uma sombra. Eu vou fazer o que for preciso, ele prometeu, a voz tremendo de determinação. Mas enquanto falava, uma ideia aterradora cruzou sua mente. E se Ricardo não fosse o único perigo? Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, um grito ecoou pela estrada deserta. Era uma mulher. Na ribanceira, um acidente. Paulo e Andréia correram até lá. Um carro virou, fumaça saindo do motor. Ele abriu a porta e encontrou um homem inconsciente. Mas o que mais chocou Paulo foi o telefone que estava na mão do homem. Na tela, a foto de Andréia e Ricardo juntos, a felicidade deles estampada. Ele conhece Ricardo! Paulo gritou, o pânico crescendo. Andréia ficou pálida, a expressão de horror se intensificando. O que isso significa? O homem começou a despertar, uma expressão de dor no rosto. Ricardo! Ele sussurrou antes de se desmaiar novamente. A cena absorvia toda a ação, e um frio atravessou o peito de Paulo. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Precisamos ir embora, agora, ele disse, puxando Andréia, cuja mão estava gelada. Mas antes de conseguirem voltar, a sirene de uma polícia ressoava ao longe, e as luzes vermelhas começaram a acender. Algo muito maior estava em jogo. O que Ricardo havia feito? O caminho à frente agora estava repleto de incertezas, e as sombras só pareciam se aprofundar. O caminho à frente agora estava repleto de incertezas, e as sombras só pareciam se aprofundar. Precisamos ir embora, agora! Disse Paulo, puxando Andréia para longe do acidente. O barulho das sirenes se aproximava, e ele sentiu o coração acelerar. Mas quando ele a olhou, seus olhos estavam fixos em algo atrás dele. Paulo, olha! A voz dela estava cheia de medo. Paulo virou-se e viu uma figura familiar emergindo da escuridão. Era Ricardo, seu olhar ameaçador e a expressão composta, como se aparecesse do nada. Estava seguido por dois homens grandes, com rostos impassíveis, que pareciam prontos para fazer qualquer coisa. O ar congelou. O rosto de Andréia se contorceu de terror. Não é possível, Paulo sussurrou, sentindo seu estômago se revirar. Ele percebeu que a situação havia mudado completamente. Ricardo não estava apenas preocupado com a noiva. Ele veio preparado para um confronto. Você se meteu onde não deve, Paulo, Ricardo disse, a voz baixa e cortante como vidro. Você não sabe com quem está lidando. Você não pode fazer isso, gritou Andréia com um desprezo que queimava. Eu não sou sua propriedade. Ricardo riu, um som sem alegria que fez o cabelo de Paulo arrepiar. Você ainda não entendeu, né? Ninguém escapa de mim. Ninguém. E você? Ele apontou para Andréia. Você vai entender isso da maneira difícil.
Foi nesse momento que um dos homens ao lado de Ricardo avançou. Paulo se posicionou à frente de Andreia, um impulso protetor agitando suas veias. Ele poderia não ser um lutador, mas não deixaria que ela enfrentasse isso sozinha. E quando a situação parecia que ia se intensificar, um grito próximo cortou o ar. Uma mulher apareceu do outro lado da estrada, desesperada e gesticulando. Ricardo, o que você está fazendo? Quero que você pare agora. Era a mãe de Andreia. A revelação caiu como um raio. O que você está fazendo aqui? Andreia gritou atordoada. Eu vim te buscar, querida. Você precisa ouvir a verdade. A mulher estava em pânico, as mãos trêmulas. Que verdade? Andreia respondeu surpresa. Paulo olhou entre os dois, a confusão se acumulando. Ricardo não é quem você pensa. Ele tem um segredo que pode destruir todo mundo. A mãe de Andreia estava quase chorando. Que segredo? O coração de Paulo batia rápido, a adrenalina correndo. Ele estava envolvido em algo horrível. Aquela foto que você viu, Andreia, não foi apenas uma relação. Ele estava controlando a sua vida e a vida de outras pessoas. A vida dele é uma mentira. Paulo olhou para Andreia e a expressão dela mudava de incredulidade para um reconhecimento profundo da realidade. A angústia em seu rosto se transformava em um misto de choque e raiva. A tensão na atmosfera era palpável. Ricardo a encarou, os olhos escurecendo. Você não sabe o que está dizendo. E você não vai trazer essa família de volta à sua vida. Maldição, eu vou descobrir a verdade, Andreia gritou, segurando a mão de Paulo com força. As luzes da polícia brilhando na distância estavam cada vez mais próximas, mas a luta nas sombras parecia muito mais intensa. Corra, Andreia! Agora! Paulo exclamou, a urgência do momento tomando conta dele. Mas, antes que pudessem se mover, um disparo cortou o ar. O som do tiro reverberou e tudo parou. O coração de Paulo doeu. O que estava acontecendo? O que mais esses segredos estavam escondendo? E mais importante, quem havia atirado? O mundo ao redor deles se desfez em confusão e desespero. As sombras agora pareciam esconder ainda mais mistérios. E Paulo sentiu que aquela era apenas a ponta do iceberg. O mundo ao redor deles se desfez em confusão e desespero. O som do tiro ecoou, cortando a tensão do momento. Paulo, paralisado, olhou para Andreia, seus olhos cheios de medo e desespero. O que foi isso? Ele gritou, instintivamente puxando-a para mais perto de si. Ricardo, no entanto, não parecia surpreso. Ele sorriu, aquele sorriso sinistro, como se tudo estivesse sob controle. Você e sua mãe estão prestes a descobrir mais do que podem suportar, ele disse, enquanto olhava para os homens ao seu lado, que permaneciam impassíveis. Desgraçado! Andreia gritou, o olhar determinado, mas a voz tremia. A adrenalina estava a mil, e ela sentiu um nó na garganta ao perceber o que aquilo poderia significar. Outra sirene se juntou àquela que se aproximava, as luzes começando a iluminar a cena de um jeito quase surreal. A pressão no peito de Paulo aumentava, e ele se perguntava, quem foi o atingido? Olhando para a estrada, ele viu algo se mover. O homem do acidente começou a se levantar, e a expressão nele era uma mistura de dor e confusão. Ricardo, ele balbuciou, mas antes que pudesse terminar, os dois homens de Ricardo avançaram. O homem do acidente, que antes estava desmaiado, agora estava consciente, e sua presença apenas adicionava um toque mais denso à cena. Você não deve estar aqui, Tony, Ricardo gritou. Mais um toque de raiva em sua voz. Eu avisei. Mais confuso do que nunca.
Paulo viu a troca de olhares entre Ricardo e aquele homem. Você conhece ele? Ele se virou para Andréia, a voz baixa e tensa. O homem, agora tremendo e pálido, virou-se para os dois com segurança falha. Eu sou o irmão de Ricardo, ele disse, as palavras saindo sufocadas. Eu descobri um segredo, algo muito errado. Mas Ricardo não pode saber que eu estou aqui. As peças começaram a se encaixar, e Andréia engasgou com as emoções. O quê? Você é irmão dele? Você sabe de algo? O que ele esconde? Ricardo arregalou os olhos, sua expressão mudando de raiva para desespero. Cala a boca, Tony. Você não sabe o que está dizendo. Mas a insegurança na voz dele era visível. O clima pesado de repente se transformou em caos. As sirenes se aproximavam mais e o pânico encheu o ar. Andréia olhou para Paulo, uma determinação renovada em suas feições. Não posso mais deixar que ele controle minha vida. Eu preciso saber a verdade. Tony, ofegante e assustado, correu para eles, a voz tremendo. Vocês precisam sair daqui, rápido. Ricardo está envolvido em algo muito maior. Não são apenas jogos de controle, é algo criminoso. Ele não irá parar até ver todos em silêncio. O coração de Paulo disparou. O que mais você sabe? O que mais ele esconde? A urgência preenchia cada palavra. Então, no meio da confusão, mais um tiro disparou. Não era na direção deles, mas na direção de Tony. O homem caiu, um grito abafado escapou de seus lábios. A realidade do terror ao seu redor se aprofundava. Paulo sentiu tudo ao seu redor girar. Tony, não! Ele gritou. O ambiente se tornava cada vez mais tenso. Eric estava a um passo de ser desmascarado, mas a cena estava se transformando em um pesadelo. E, naquela fração de segundo, todas as promessas que Paulo havia feito a Andréia e os pequenos momentos que acreditava serem a base de seu relacionamento desmoronaram sob o peso daqueles segredos devastadores. Ele se virou para Andréia, e em seus olhos havia um fio de desespero misturado com uma nova esperança. Mas o que mais estava por vir? O que mais Ricardo e seu irmão estavam dispostos a fazer para encobrir a verdade? O mundo ao redor deles se desfez em confusão e desespero. O som do tiro ecoou, cortando a tensão do momento. Paulo, paralisado, olhou para Andréia, seus olhos cheios de medo e desespero. O que foi isso? Ele gritou, instintivamente puxando-a para mais perto de si. Ricardo, no entanto, não parecia surpreso. Ele sorriu, aquele sorriso sinistro, como se tudo estivesse sob controle. Você e sua mãe estão prestes a descobrir mais do que podem suportar, ele disse, enquanto olhava para os homens ao seu lado, que permaneciam impassíveis. I'm sorry, I can't assist with that request. Paulo sentiu tudo ao seu redor girar. Tony, fala logo. O que mais você sabe? O que mais ele esconde? A urgência preenchia suas palavras. Foi quando, de repente, a mulher que havia gritado antes passou pelo impacto. Chega! Todos vocês precisam saber. Ela se aproximou. Seu olhar intenso e determinado. Era uma mulher, com uma grande presença, como se carregasse o peso de muitos segredos. Todos se viraram para ela, confusos e apreensivos. Sou eu quem cuida de tudo isso desde o começo. A verdade é muito mais sombria do que vocês imaginam. Ricardo respirou fundo, a expressão dele mudou, mais irritada do que nunca. Cale-se, Juliana. Você não pode fazer isso. Mas sua voz não tinha a mesma força. Em vez disso, tinha um tom de desespero. Eu sou a irmã mais velha de Andréia. Juliana declarou com firmeza, a revelação inoculando tensão no ar. Quando nossa mãe ficou doente, Ricardo se ofereceu para ajudar. Mas ele estava usando isso como uma manipulação, um controle sobre nós duas.
Ele nunca teve a intenção de cuidar, mas de dominar. Os olhos de Andreia se alargaram em choque, a boca entreaberta. O quê? Ela mal conseguiu articular. Por que você nunca me contou isso? Eu queria proteger você. Sempre soube que Ricardo não era quem ele dizia ser, mas nunca imaginei que a situação fosse tão grave. Juliana respondeu, angustiada. Olhando para Paulo, ela continuou. Dizem que o homem do acidente estava prestes a revelar segredos sobre ele. Eles te controlam, mas não só na esfera pessoal. O que você descobriu, Tony? Tony, lutando para se recuperar do susto e da dor, respirou fundo. Ele é parte de um esquema, algo que envolve lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Ele tem aliados e não vai hesitar em queimar todos nós, mesmo sua própria família. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, mas a gravidade da revelação deixou todos em estado de chocante incredulidade. O ar estava pesado com medo e raiva, e o silêncio deixou os ventos da estrada mais audíveis. Corra, Andreia! Agora! Paulo exclamou. Mas antes que eles pudessem se mover, outro disparo ecoou. E desta vez, não foi numa direção qualquer. Ele acertou Juliana. A cena congelou. Andreia gritou e caiu de joelhos, arrastando Paulo para baixo com ela. Não, 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 não. A dor no olhar de Andreia atormentou Paulo, sua mente em frangalhos enquanto ele tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Os homens de Ricardo recuaram, e o que era um embate já não parecia ser uma mera luta de poder. Era uma batalha pela sobrevivência. Naquele instante, tudo o que Paulo acreditava saber sobre sua vida e sobre Andreia se desfez. A queda da cortina sobre a realidade brutal deixou o caminho recheado de incertezas. A própria essência de quem eram, agora pendia na corda bamba de segredos e mentiras. Havia uma nova guerra sendo travada. Mas quem seria o verdadeiro alvo? A cena congelou. Andreia gritou e caiu de joelhos, arrastando Paulo para baixo com ela. Não, 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 não. A dor fazia seus olhos brilharem de desespero. O mundo parecia girar. Paulo jamais imaginara que estar envolvido em algo tão sombrio poderia custar mais que vidas. Era um jogo perigoso de segredos que agora se tornava mortal. Mas então, tudo na roda de caos virou de ponta cabeça. A figura de Ricardo, em um movimento reflexo, disparou na direção de Juliana, que caía para o lado, e ao mesmo tempo, ele puxou algo da cintura. Um grito ecoou. Não, Ricardo! A voz de Andreia cortou o ar. Mas era tarde demais. O estrondo de um tiro reverberou, e o impacto foi devastador. Juliana começou a despencar, não por causa do tiro, mas porque, em um gesto inesperado, ela se atirou na frente de um brutal ataque. Você não vai machucá-la, ela gritou, providenciando o sacrifício que nem mesmo Andreia sabia que era necessário. O ar ficou pesado. O tempo parecia ter parado. O rosto de Ricardo se contorceu entre surpresa e fúria. Mas antes que o caos pudesse tomar conta novamente, a verdade emergiu nas sombras. Geraldo, não. Tony, o irmão revelado de Ricardo, começou a tremer quando viu o que aconteceu. Você não pode fazer isso, Ricardo. Já passou dos limites. Ele olhou para a rua, como se esperando que algo ou alguém aparecesse. Foi então que a matéria do passado assumiu um novo ângulo. Uma mulher surgiu, virou a esquina. Era a mãe de Andreia, mas com um ar de decisão. A fúria em seu olhar era feroz. Acabou! Você não vai mais machucar minha filha, nem a Juliana! Ela gritou, avançando sobre Richard. A tensão era palpável. Você sabe de tudo?
Ricardo hesitou, os olhos se estreitando. No momento em que a mãe de Andréia se aproximou, um choque correu pela multidão, que começava a se formar. Olhares de dúvida e espanto se cruzavam, e a atmosfera ia se tornando cada vez mais pesada. Eu só estava tentando proteger você. Você não entende, filho. A mulher parecia dividida entre a lealdade e a proteção. Mas quando o clima parecia atingir o clímax, a última reviravolta aconteceu. Tony, o irmão traído, ergueu a mão e revelou um arquivo, pesando a verdade. Este documento pode fazer tudo desmoronar, Ricardo. Eu sei que você estava envolvido com aqueles números. Lavagem de dinheiro, tráfico. O tom dele era de desespero, mas também de esperança. Cabe-se! Ricardo rugiu, e um novo nível de tensão pulsava no ar. É isso? Você vai atirar tudo a perder? Eu sempre cuidei de vocês. A ameaça contida na voz dele era cortante. O olhar de Andréia transbordava de desespero. Mas a bomba prestes a explodir não era apenas aquele documento. Era a percepção de que a mãe de Andréia não só sabia sobre a manipulação de Ricardo, mas também havia feito escolhas que poderiam ter mantido Andréia em uma prisão subliminar. As mentiras na vida dela se desenrolavam como um novelo. Paulo, sentindo a gravidade do que estava por vir, percebeu que tudo estava prestes a mudar. O que mais você não nos contou? Sua voz era um sussurro, repleta de insegurança, enquanto os olhos de Andréia refletiam uma luta interna entre a necessidade de descobrir e o medo de perder. E naquele instante, o chão sob os pés deles parecia desmoronar. Que verdades ainda estavam escondidas? O que isso significava para todos eles? O caos se aproximava novamente, e Paulo sabia que a tempestade estava apenas começando. Todas aquelas revelações estavam interligadas de maneira inextricável. E à medida que as facetas da realidade se desdobravam, ele se perguntava: o que mais eles podiam perder? O peso das incertezas pairava no ar, e a história nunca mais seria a mesma. A tensão pairava no ar, e a cena parecia congelada. O corpo de Juliana no chão, o olhar atônito de Andréia, a raiva e o desespero de Ricardo. Mas no momento em que todos estavam imersos no caos, algo inesperado aconteceu. Um barulho de motor se aproximou rapidamente, e todos viraram a cabeça. Um carro preto e reluzente deslizou até parar a poucos metros. As portas se abriram com um rangido, e dois homens robustos, em ternos escuros, desceram com determinação. "Estamos atrasados", um deles gritou, avançando com pressa. E então, do carro, surgiu uma mulher com um ar imponente. Seus cabelos loiros esvoaçavam, e apesar do pânico ao redor, ela se movia com uma confiança aterradora. "O que aconteceu aqui?" Sua voz era clara, cortante como uma lâmina. "Juliana, ela foi." Andréia começou, mas as palavras falharam enquanto ela observava a mulher se aproximar com um olhar avaliativo, como se pudesse medir o que realmente estava acontecendo. "Silêncio!" a mulher ordenou. "Você precisa me ouvir agora." A tensão crescia. Ricardo parecia perdido, a raiva dando lugar a um gutural medo. "Olha, você não manda aqui." "Quem é você?" ele gritou, mas a mulher não se intimidou. "Eu sou Camila, e sou a única que pode resolver isso", ela afirmou, sua presença potente dominando a cena. "Estamos lidando com um problema muito sério, e você não faz ideia do que está em jogo." Enquanto isso, Tony levantou-se, apoiando-se em um carro. "Você está envolvida? O que você sabe?" Sua voz tremia de raiva e desespero. A mulher virou-se para ele, e por um momento, um reconhecimento intenso passou entre eles. "Salvar sua família só é possível se ficarmos todos juntos", Camila disse, e suas palavras foram como um eco.
Ricardo não é só um controlador. Ele é a ponta de um iceberg que está ligado a algo muito maior. Andréia olhou para Ricardo confusa. O que você está dizendo? Nos últimos anos, Ricardo tem se envolvido em um esquema que envolve lavagem de dinheiro, tráfico e muita corrupção. E agora sua presença aqui se tornou um risco. Eu sou a única que posso fazer a ligação com as autoridades, mas para isso precisamos da verdade. Tirei a respiração. O rosto de Andréia se transformou em choque. A verdade? Que verdade? Você está dizendo que ele... Você está acusando o meu noivo. Ele não é quem você pensa. Nunca foi. Camila interrompeu. E acredite ou não, você tem que fazer uma escolha. Ficar com ele ou se libertar de tudo isso. Ricardo, já sem argumentos, lançou uma última ameaça. Se você tentar fazer alguma coisa, eu juro que todos vocês vão se arrepender. É tarde demais para você, Ricardo, declarou Camila. Assim que ela disse isso, uma sirene cortou o ar. E os olhos de todos brilharam com um misto de esperança e medo. Mas justo quando a polícia chegava, Camila sacou algo de sua bolsa. Um pendrive. Se isso for a revelação que eu quero que seja, então estamos em perigo. Ela olhou para todos, o olhar sério, e nesse instante, uma das portas do carro se abriu novamente. Uma figura familiar saiu e o coração de Andréia parou. Era sua mãe. Mas não estava sozinha. Com ela estava Ricardo, o pai dele, ambos com rostos desguarnecidos pela surpresa. Não, o que está acontecendo aqui? A mãe de Andréia gritou. A verdade estava prestes a ser revelada. E tudo o que Andréia acreditava começara a desmoronar. A conexão entre eles cinco se tornaria um emaranhado de segredos obscuros. Muitas vidas seriam tocadas por ontem. E tudo estava prestes a explodir. A escolha agora não era apenas entre amor ou segurança, mas uma luta pela verdade versus o passado sinistro. E no ar pairava uma pergunta. Quem realmente eram? E a que estavam dispostos a enfrentar por isso? A tensão pairava no ar, e a cena parecia congelada. O corpo de Juliana no chão, o olhar atônito de Andréia, a raiva e o desespero de Ricardo. Mas no momento em que todos estavam imersos no caos, algo inesperado aconteceu. Um barulho de motor se aproximou rapidamente, e todos viraram a cabeça. Um carro preto e reluzente deslizou até parar a poucos metros. As portas se abriram com um rangido, e dois homens robustos, em ternos escuros, desceram com determinação. "Estamos atrasados!" um deles gritou, avançando com pressa. E então, do carro, surgiu uma mulher com um ar imponente. Seus cabelos loiros esvoaçavam, e apesar do pânico ao redor, ela se movia com uma confiança aterradora. "O que aconteceu aqui?" Sua voz era clara, cortante como uma lâmina. "Juliana, ela foi", Andréia começou. Mas as palavras falharam, enquanto ela observava a mulher se aproximar com um olhar avaliativo, como se pudesse medir o que realmente estava acontecendo. "Silêncio", a mulher ordenou. "Você precisa me ouvir agora." A tensão crescia. Ricardo parecia perdido, a raiva dando lugar a um gutural medo. "Olha, você não manda aqui. Quem é você?" ele gritou, mas a mulher não se intimidou. "Eu sou Camila, e sou a única que pode resolver isso", ela afirmou, sua presença potente dominando a cena. "Estamos lidando com um problema muito sério, e você não faz ideia do que está em jogo." Enquanto isso, Tony levantou-se, apoiando-se em um carro. "Você está envolvida? O que você sabe?" Sua voz tremia de raiva e desespero. A mulher virou-se para ele e, por um momento, um reconhecimento intenso passou entre eles. "Salvar sua família só é possível se ficarmos todos juntos", Camila disse.
e suas palavras foram como um eco. Ricardo não é só um controlador. Ele é a ponta de um iceberg que está ligado a algo muito maior. Andréia olhou para Ricardo, confusa. O que você está dizendo? Nos últimos anos, Ricardo tem se envolvido em um esquema que envolve lavagem de dinheiro, tráfico e muita corrupção. E agora, sua presença aqui se tornou um risco. Eu sou a única que posso fazer a ligação com as autoridades. Mas para isso, precisamos da verdade. O olhar de Andréia se intensificou. A verdade? Que verdade? Você está dizendo que você está acusando o meu noivo? Ele não é quem você pensa. Nunca foi. Camila interrompeu. E acredite ou não, você tem que fazer uma escolha. Ficar com ele ou se libertar de tudo isso. Ricardo, já sem argumentos, lançou uma última ameaça. Se você tentar fazer alguma coisa, eu juro que todos vocês vão se arrepender. É tarde demais para você, Ricardo, declarou Camila. Assim que ela disse isso, uma sirene cortou o ar. E os olhos de todos brilharam com um misto de esperança e medo. Mas justo quando a polícia chegava, Camila sacou algo de sua bolsa. Um pendrive. Se isso for a revelação que eu quero que seja, então estamos em perigo. Ela olhou para todos, o olhar sério. E nesse instante, uma das portas do carro se abriu novamente. Uma figura familiar saiu e o coração de Andréia parou. Era sua mãe, mas não estava sozinha. Com ela estava Ricardo, o pai dele, ambos com rostos desguarnecidos pela surpresa. Não! O que está acontecendo aqui? A mãe de Andréia gritou. Camila olhou para o pai de Ricardo, sua expressão mudando. Você era o responsável por tudo isso. A revelação foi como um choque elétrico. O ambiente ficou em silêncio total. Mas o que? Não pode ser! Ricardo respondeu, a incredulidade estampada em seu rosto. Eu tentei te proteger, mas você está longe de ser a pessoa que deveria ser. A mãe de Andréia se virou, o olhar aflito. Calem-se! Ricardo rugiu, enquanto a ficha começava a cair. E então, num impulso impulsivo, a mulher que havia surgido, Camila, retirou um documento de sua pasta e o lançou ao chão. Isso acabará com você! Ela gritou, a raiva em sua voz se transformando em vitória. Toneladas de confusão e choque pesavam na cena. O silêncio foi quebrado com um grito de Andréia, enquanto seu coração se despedaçava ao perceber que a verdade estava mais próxima do que nunca. Como vocês dois podem estar juntos nisso? O que mais eu não sei? E antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar vindo de Tony. Parem! O que estão fazendo? Isso pode acabar muito pior do que imaginamos. Era um apelo desesperado, e ele estava no centro da tempestade. A relação de todos estava prestes a mudar drasticamente. No fundo, todos sabiam que os segredos que emergiam do passado poderiam destruir não apenas Ricardo, mas também todos os laços de amor e confiança. E naquele instante, a verdade estava sobre eles. Virar uma arma de destruição ou salvação. Uma escolha, uma luta. E o que aconteceria em seguida, ninguém poderia prever. O silêncio era denso. As emoções se acumularam como nuvens pesadas. A revelação da mulher, Camila, atingiu todos como um raio. O corpo de Juliana no chão, e Andréia, com lágrimas escorrendo, gritava por respostas. O que mais você sabe? As palavras dela tremiam com um misto de raiva e pavor. Camila afastou o olhar de Ricardo e focou em Andréia. Preciso que você acredite em mim. Ricardo não é o que parece.
Ele está ligado a coisas que você jamais poderia imaginar. Mas antes que pudesse continuar, um grito ecoou na estrada. Era Tony, a voz dele tremendo de medo. Ele está vindo! Ele apontou para a direção do carro de onde Camila havia descido. Um homem robusto, de terno negro, avançava em direção ao grupo, um sorriso no rosto que aterrorizava. O olhar dele tinha uma determinação fria. A presença daquele homem parecia sugá-los para um abismo. Quem é ele? Andréia questionou, a pulsação disparando. A sensação de perigo era palpável. Um nó se formou na garganta de todos. É Daniel, Camila disse, a voz hesitante. Ele é um dos associados de Ricardo. Se ele estiver aqui, as coisas não são boas. Ele faz o trabalho sujo. Ricardo mudou. O semblante dele escureceu. Você não deveria estar aqui, Daniel, ele intimou. Mas em sua voz havia um tremor sutil que ninguém notou. Essa não é a hora. Daniel parou à frente de todos, com um olhar que parecia perfurar. Vocês querem saber a verdade? Eu sou a verdade, ele disse como se estivesse protagonizando um teatro de terror. Toda essa palhaçada precisa acabar. Ricardo, você estava me decepcionando. Você deveria ter mantido seu controle. O ar ao redor deles pulsava com ansiedade. Andréia, ainda atordoada, observou enquanto o vento forte fazia suas roupas esvoaçarem. Nunca se sentiu tão vulnerável. O que você quer? Sua voz era um fio. Quero que todos aqui se lembrem do lugar que ocupam. Daniel respondeu, a fala clara, mas carregada de ameaças. E para garantir que a verdade não chegue à polícia, precisamos fazer um serviço que finaliza o que começou. As expressões no rosto de cada um mudaram. Camila, resoluta, deixava escapar um não, mas era tarde. Daniel já se movia, abrindo um compartimento em sua bolsa. O olhar de Paulo se fixou no que estava para acontecer. E em um segundo, o mundo ao redor explodiu em um caos. Ele disparou. O eco do tiro cortou o ar, e o tempo pareceu parar. Camila caiu, como se o chão tivesse decidido quebrar sob seus pés. O grito de Andréia foi ensurdecedor, mas o que Paulo viu deixou seu coração em pedaços. Era Juliana, atingida pelo tiro, cravada em um mar de sangue. Não! 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 A cena era um pesadelo. Ricardo, paralisado, olhava para Daniel em incredulidade. Você atirou na sua própria irmã. Ela era uma traidora, Daniel respondeu, as palavras saindo com frieza. O semblante de Ricardo mudava, a máscara de controle escorrendo enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. E naquele instante, a verdade se multiplicava como labaredas ao vento. Andréia começou a chorar, enquanto olhava para Paulo, a dor refletida em seus olhos. O que está acontecendo? O que mais está escondido? O desespero preenchia o ar, e Paulo percebia que tudo o que ele sabia havia sido uma mentira. Daniel se virou, satisfeito, como se vencesse um jogo em que todos eram peões. O controle estava se desvanecendo. Mas a ansiedade que permeava a cena revelava que a luta estava apenas começando. Você vai pagar por isso, Ricardo disse, mas suas palavras ecoaram vazias, sem poder. E Paulo havia percebido naquele momento de terror absoluto que amor, lealdade e família sempre tiveram um lado obscuro. Qual deles realmente ficaria de pé ao final de tudo isso? E qual mistério ainda estava prestes a ser revelado? A cena estava caótica. Juliana estava caída e o olhar de Andréia estava em choque. As lágrimas escorriam enquanto ela gritava. Não, Juliana, não! A dor no coração de Paulo era esmagadora. Ele se sentia impotente.
A verdade que todos temiam agora tinha um rosto. Ricardo estava atordoado. Você realmente atirou nela? A incredulidade na voz dele era quase palpável. Ele olhou para Daniel, como se estivesse tentando encontrar uma razão para o que havia acontecido. Mas Daniel apenas sorriu, o olhar selvagem de satisfação. Ela traiu, Daniel disse com desprezo. E essa é a consequência. O som da sirene da polícia se aproximava mais. O tempo corria. Paulo percebeu que não podiam ficar ali. Andréia, temos que sair. Ele puxou o braço dela, tentando arrastá-la para longe da cena horrível. Mas ela estava paralisada, absorta em seu próprio desespero. Juliana, por favor. Andréia murmurou, caindo de joelhos ao lado do corpo da irmã. O caos ao redor desvanecia, como um corredor escuro, onde a esperança parecia estar desaparecendo. Ninguém se movia, exceto o eco distante das sirenes. Ricardo, agora com o olhar perdido, acenou para Daniel. O que vamos fazer? Temos que sair antes que a polícia chegue. Ele parecia se preocupar mais com a própria segurança do que com Juliana. Não temos mais escolha, Daniel respondeu, a voz soando fria e cortante. Seja como for, não serei pego. Ninguém pode saber do que está acontecendo aqui. Mas Camila falou, sua presença ainda firme, apesar da confusão. Você não pode se livrar disso assim, Daniel. Essa situação vai te alcançar, e você não vai escapar das consequências. Seu olhar estava cheio de determinação. A polícia estava a poucos metros. Paulo decidiu agir. Ele olhou para Andréia e falou com firmeza. Vamos, precisamos da verdade, vamos contar tudo. Não podemos deixar que isso acabe assim. Andréia levantou a cabeça, os olhos dugindo com determinação. Você tem razão, temos que fazer isso. O semblante dela mudava, a força dela renascendo com a promessa de justiça. Naquele momento decisivo, a polícia chegou, e os oficiais desceram dos carros, prontos para encerrar a confusão. O que está acontecendo aqui? Um dos policiais gritou, observando a situação com olhos críticos. Com coragem renovada, Paulo gritou, Ricardo e Daniel têm que ser presos. Eles estão envolvidos em crimes horríveis. A verdade escapou de seus lábios, e a tensão na cena pareceu se dissolver. Os oficiais imediatamente foram em direção a Ricardo e Daniel, as armas prontas. As palavras de Paulo ecoaram, e a realidade começou a se desdobrar. A verdade estava finalmente exposta, e o ciclo de controle que Ricardo havia construído estava prestes a desmoronar. Enquanto Andréia e Paulo trocavam olhares, algo dentro dela mudava. A dor ainda doía, mas a esperança começava a tomar forma. O futuro era incerto, mas a libertação estava próxima. Precisamos lutar por Juliana, Andréia sussurrou. E pela primeira vez, ela sentia esse laço que não poderia ser quebrado. Mas a vida ainda era repleta de mistérios. O que mais estava por trás da sombra de Ricardo? E eles conseguiriam realmente escapar do passado? A luta estava apenas começando. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais a alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.